Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde sim, dia 28 de agosto. Falta um pouquinho para acabar o mês de agosto, né? Quinta-feira, dia 28. Vamos ter para o tempo e temperatura agora 27 graus, possibilidade de chuva em 5%, umidade relativa do ar em 56% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima agora na nossa terrinha querida Arapiraca e toda a região agreste aqui. O clima é esse daí, tá? Sejam bem-vindos, que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Muito obrigado por sua audiência. E hoje eu recebo a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. E o tema, gente, que ela escolheu é um tema chamado FAPD. Parece calvície, mas não é. O que é isso, né? Vamos falar com ela aqui sobre esse assunto. Doutora, o que é exatamente a FAPD e por que muitas vezes ela é confundida com a calvície comum? Oi, André, boa tarde. Então, o termo FAPD é o nome da doença em inglês, tá? Mas por que ela é confundida com a calvície? Porque é um tipo de alopécia, sendo que é uma alopécia cicatricial, que ela se distribui com a mesma distribuição da calvície. Então, por muito tempo, o paciente pode ficar ali com um diagnóstico errado de calvície, tratando como calvície, e, na verdade, é uma alopécia cicatricial. Tá. Agora, deixa eu ver aqui uma coisa que eu estava pesquisando sobre esse tema, que é o seguinte, ó. Alopécia fibrosante em padrão de distribuição, tá? Esse seria o nome em português da tradução do inglês, que é uma forma rara e progressiva, doutora. Aí a gente precisa falar sobre isso, porque ela se assemelha clinicamente à calvície androgenética, mas ela é uma doença inflamatória que destrói permanentemente o folículo piloso, que é onde se formam os cabelos. É onde nasce o cabelo, né? É no folículo. Isso, André. Acontece um processo de miniaturização, que é o afinamento capilar, igual existe na calvície, tá? Mas existe ali um processo inflamatório muito mais proeminente do que na calvície. E esse processo inflamatório, ele vai levar à formação de fibrose. Com a fibrose, ocorre morte das células tronco foliculares e aí não nasce mais cabelo. Faz uma cicatriz mesmo. Pois é. Só para você ter ideia do que a gente está falando aqui, que é uma condição em que os folículos capilares são destruídos e substituídos por tecido cicatricial. Ou seja, você tem uma inflamação na cabeça ali, acha que é calvície e acha que a calvície tem tratamento. A gente já ouviu falar aqui com a doutora Larissa, diz que tempo é cabelo, e se você correr contra o tempo, né, você vai conseguir ter um resultado bacana. Mas olha isso aqui, que é uma condição em que os folículos capilares são destruídos e substituídos por tecido cicatricial. Ou seja, doutora, eu pedi ao Marco Aurélio para procurar aí, Marcão, algumas imagens de FAPD para colocar na tela. Essa a gente pode colocar. Ou seja, doutor, um tecido cicatrizado não vai nascer mais nada ali, né? Quando a gente tem uma ferida, por exemplo, às vezes a gente tem uma ferida no local que tem pelos, né? Gente que tem muito pelo no braço, às vezes tá jogando bola, e quando a gente leva aqueles arranhões de meio de rua, que a gente jogava bola quando era menino, que tirava o bife, que ficava aquela ferida, quando saía aquela casquinha, a gente percebia que ali, vamos supor que fosse no joelho, né, ou na perna, em todo lugar nascia cabelo, mas naquele lugar não nascia mais. É mais ou menos isso que acontece com o couro cabeludo? Isso, André, forma justamente esse tecido cicatricial, né? E aí, esse tecido cicatricial faz com que naquela região não nasce mais cabelo, tem perda do folículo. E é uma doença progressiva.
É uma doença muito nova, foi descrita no ano 2000, então é bem nova, tá? Bem Tem recente. 25 anos aí que a gente conhece essa doença. E como ela tem o mesmo aspecto de uma calvície, porque ela acomete exatamente a mesma região. Então, nas mulheres, vai ser aquele ralinho que começa na região da risca central, podendo alargar essa risca. Nos homens, com o aumento das entradas e o ralinho ali na região da coroa. Então, o aspecto clínico é macro, ou seja, quando a gente vê o paciente de longe, é igual uma calvície. E o paciente pode achar que é apenas uma calvície. E às vezes vai fazer algum tratamento em um dermatologista, quer dizer, em outro profissional, às vezes não é médico, às vezes não é médico dermatologista, ou às vezes é um médico dermatologista, mas que não é especialista em cabelo, e aí pode ser que não consiga diferenciar muito esses tipos de alopécias cicatriciais, que são mais difíceis mesmo. E aí vai retardando o diagnóstico correto e ele vai perdendo cada vez mais folículo, ficando cada vez mais com mais área de cicatriz. Por isso que eu sempre falo justamente essa frase, que tempo é cabelo. Porque quanto mais perda você vai tendo ali naquela região, menor vai ser a chance de você conseguir ter uma melhora ali estética, já que o cabelo ele é muito ligado a essa parte estética, autoestima, principalmente das mulheres, mas dos homens também. Perfeito. Doutora, qual é a faixa etária e em qual perfil de pacientes a FAPD ela costuma aparecer com mais frequência? André, mais comum, a FAPD é mais comum em mulheres, ali no período perimenopausa e pós-menopausa, mas também, como a gente conversou da última vez que eu vim sobre a alopécia frontal fibrosante, também é uma doença que está tendo mais diagnóstico. E em pacientes mais jovens também. E a gente não sabe, assim, se realmente é porque está tendo mais casos de verdade, ou se porque, como é uma doença muito nova, talvez antes não era diagnosticado corretamente. E aí, hoje em dia, com mais estudos, com mais alertas, a gente consegue diagnosticar mais. Ou seja, pode existir uma subnotificação Isso. da doença, né? Isso. Doutora, quais são os primeiros sinais que devem chamar a atenção da gente, nós leigos pacientes, para procurar um dermatologista? O principal sinal vai ser justamente aquela rarefação. O que é a rarefação? É o ralinho, tá? Então, começou a aparecer um ralinho na cabeça, nas mulheres, mais na região central, como eu falei, lá na risca do cabelo. E nos homens, aquele inicial ali da calvície mais comum, né? Que são as entradas. Então, começou, o ideal é já procurar atendimento. Mas um sinal que pode existir na FAPD e que não existe, normalmente, né, não existe na calvície, são sintomas como coceira, ardor, vermelhidão no couro cabeludo, que pode ter na FAPD, não é em 100% dos casos, tá, que tem, mas pode ter, e aí é algo também pra gente ter um alerta. E quando a gente faz a tricoscopia, né, que é aquele exame em grande aumento do couro cabeludo, o que a gente vê é uma descamação muito próxima ali ao redor do pelo. Essa descamação ao redor do pelo é justamente o processo inflamatório ali matando o folículo capilar. E muitas vezes pode diferenciar com uma caspa, uma dermatite seborreica. Porque às vezes o paciente tem as duas doenças, tem a dermatite seborreica e tem a FAPD, tá? Então, provavelmente o paciente ele pode chegar ali, ficar naquela dúvida e aí precisar repetir essa tricoscopia para ter um diagnóstico mais correto e também a biópsia, tá? Desse couro cabeludo. Doutora, a FAPD tem alguma relação com fatores hormonais, genéticos ou ambientais? André, tem, justamente por conta dessa questão que a gente sabe que é uma alopécia cicatricial em área de androgenética. Então, assim, a gente não sabe exatamente a causa, mas uma das hipóteses é justamente aquele fio
que ele tem uma miniaturização, né, o processo de afinamento pela ação hormonal ali no couro cabeludo, ele é que desperta o processo inflamatório, tá? É como aquilo que eu falei também da outra vez que eu vim, que o nosso pelo não é para ele ser algo estranho ao nosso organismo. E às vezes essa mudança estrutural desse fio, esse fio miniaturizado, é o que faz despertar esse processo inflamatório da FAPD. Mas assim, é hipótese ainda, porque é uma doença muito nova, ainda não se sabe a causa exata dela acontecer. Uhum. Doutora, quais são os exames que são necessários para confirmar o diagnóstico? A tricoscopia por si, que é um exame que é feito dentro do consultório, né, dentro do consultório do dermatologista, ele já é suficiente, ou apenas o relato clínico mesmo do paciente, ou a junção dos dois, da consulta da clínica e também da tricoscopia, eles fecham o diagnóstico da FAPD? A FAPD, o diagnóstico, ele vai vir pela tricoscopia associada à biópsia. Então, quando a gente pensa em uma doença cicatricial, o ideal é fazer a biópsia, tá? Para a gente poder diferenciar de outros tipos de alopecia cicatricial. E como a FAPD, ela vem ali com o afinamento em região de calvície, o paciente ele pode ter calvície mais outro tipo de alopecia cicatricial que não é FAPD. Então, a gente fecha mesmo o diagnóstico com a biópsia. Uhum. Tá. E geralmente demora quanto tempo o resultado da biópsia? Normalmente, o paciente ele volta ali com 15 dias pra gente tirar o ponto do couro cabeludo. E aí ele vem com esse resultado da biópsia. Então, vai ser ali mais ou menos de 10 a 15 dias para ter esse resultado do exame. Tá. Doutor, existe um risco de evolução rápida da perda capilar se a doença não for tratada precocemente? Não é uma doença de evolução rápida. É uma evolução progressiva, né? Ao longo dos meses, dos anos, vai progredindo, mas é uma doença crônica, né? Não tem cura. Então, quanto antes a gente tratar, melhor, porque como aquela perda capilar, a gente não vai conseguir retornar o cabelo, diferente da calvície, que às vezes afinou muito, mas ainda tem um cabelinho ali que a gente consegue voltar. Diferente da calvície, aquele cabelo ali que perdeu, ele não volta mais de jeito nenhum, tá? Então, quanto antes a gente conseguir tratar e controlar o processo inflamatório, melhor para manter aquele volume do cabelo que o paciente ainda tem. E quais são as opções de tratamento, doutora, disponíveis hoje e qual o objetivo principal deles? Quando a gente fala de alopecia cicatricial, o principal objetivo é controlar a evolução da doença, porque dificilmente a gente vai conseguir recuperar volume capilar. Porque, como a gente já falou, né, desde o início, cicatriz, o cabelo não vai voltar a crescer, tá? Então, nosso objetivo principal é controlar a evolução da doença. E, além de controlar essa evolução da doença, aquele fio que a gente ainda tem no couro cabeludo, mas que ele já está mais fino, tentar recuperar o volume dele para dar uma cobertura maior nesse couro cabeludo. E, além disso, doutora, a gente tem... quando você falou desse tema, que eu fui estudar, e aí tem uma substância que o brasileiro continua insistindo no mesmo erro, que insiste em algumas coisas, né? Da automedicação, de procurar produtos que são e que devem ser prescritos pelo médico, pelo profissional. E aí, o produto, como tem uma venda liberada, né? Como tem uma venda de livre demanda, vamos dizer assim, né? Aí o paciente chega lá e compra. Estou falando aqui do minoxidil. Sim. Né? Que muita gente tem usado como também, e aí já é outro assunto. Eu não sei se cabe na dermatologia, porque eu não sou médico. Estava falando com uma pessoa hoje, com um médico hoje, que disse assim: André, estou preocupado com essa questão da explosão da testosterona.
Um monte de homem aí acha que tudo é testosterona, né? E é um assunto para outra entrevista, talvez com outro profissional, não sei, mas é preciso ter muito cuidado com isso, gente. Só para você ter ideia, o que é que esse médico me disse? André, se o paciente tiver com hiperplasia benigna prostática, a testosterona é um veneno. É um veneno. E você só sabe se está com isso fazendo exame. Aí você acha que tá lá na fase, eu, né? Já tô nos 54, né? Não, então eu vou começar a tomar a testosterona, porque a testosterona do homem cai não sei quantos por cento dos 30 anos pra cá, e eu vou começar a tomar. E tá lá eu com um aumento benigno na próstata, que é normal para o homem, né? Aí, a mesma coisa, eu tô falando do minoxidil aqui. Toda calvície, toda perda de cabelo, né? Principalmente no homem, já que a gente não gosta muito mesmo de ir pro médico. Não, eu vou chegar lá na farmácia, me dá umas 3 toneladas de minoxidil que eu vou tomar até o final do ano. Quero lhe perguntar, doutora, o que é que pode acontecer se o paciente fizer isso? Você falou, o Marco Aurélio colocou umas imagens, aquela primeira imagem, Marcão, que você colocou ali, bem nítida, né, doutora? De uma cabelo de uma mulher bem dividido, e a gente percebe que aparece até as entradazinhas dos folículos. Qual é o risco, qual é o perigo que se tem quando a pessoa faz um uso indiscriminado de uma substância como minoxidil, sem acompanhamento, sem prescrição e, sobretudo, sem controle do profissional? André, é muito importante assim, falar sobre isso, né, da prescrição médica. E aí, quando a gente fala de um tipo de alopecia cicatricial, então quando a gente fala da FAPD, o tratamento ele vai ter 2 braços principais. Um braço a gente vai tratar como se fosse uma calvície, porque tem afinamento do fio. Então a gente precisa dar uma recuperada nesse fio que afinou. Então o minoxidil, nesses casos, ele vai entrar aí como um tratamento para somar, mas não vai tratar realmente a doença, porque é uma doença cicatricial. Então, o outro braço do tratamento é justamente para a gente modular essa resposta inflamatória. Então, quando a gente fala de tratamento de alopecia cicatricial, vai ter a junção dos tratamentos. Só o minoxidil, ele não vai dar conta de tratar. E quando a gente fala de calvície, que muitas pessoas chegam usando já minoxidil, ele é usado sim para calvície, mas ele não é o medicamento principal, tá? Então, ele entra no tratamento, mas não é o medicamento principal. E aí, a gente precisa também avaliar, será que esse paciente ele tem indicação realmente de usar o minoxidil? Porque se ele está tendo uma queda aguda, vamos supor, ele está tendo uma queda porque ele está com anemia. O minoxidil não vai fazer nada ali. Ele não vai ter indicação de usar o minoxidil. E aí, quando a gente fala de minoxidil tópico, que é o minoxidil de aplicar no couro cabeludo, você precisa ter cuidado com o quê? Se é um homem que está usando, né? Que foi o exemplo que você trouxe, o homem não gosta de ir para médico. Aí o homem começa a usar o minoxidil de aplicar no couro cabeludo. Aí ele está usando o minoxidil e tem ali um bebê pequeno, que aí ele aplica ali o minoxidil, deita e rola com o bebê está tendo absorção do minoxidil ali, se ele aplicou pouco antes de entrar em contato com o bebê dele. Por quê? Quando o paciente ele vai usar o minoxidil e aplicar, a gente vai orientar, você vai usar dessa forma, não vai entrar em contato com pessoas assim que aplica, tal, não sei o quê. Mas quem usa de forma indiscriminada não sabe. Animal, o minoxidil tópico, ele é tóxico para animais. Então, às vezes, você tem ali seu animalzinho de estimação, seu gato, seu cachorro, e você está prejudicando a saúde dele por conta de um medicamento que você está usando por conta própria. Sabe? Então, tudo isso precisa ter muito cuidado. Ainda bem que o minoxidil oral, ele precisa ser manipulado. E aí, para manipular, sempre vai precisar da receita. Mas eu acredito que daqui a um tempo até pode ser que comece a existir o minoxidil pronto mesmo na farmácia, porque é uma medicação que a gente está prescrevendo muito, preferindo, né, o oral ao tópico. Então, eu acho que a indústria aí daqui a um tempo vai colocar nas farmácias normalmente. E aí que vai ser o risco, porque esse minoxidil, será que ele vai precisar de receita para ser dispensado? Ou qualquer pessoa vai poder comprar? E vai poder comprar a dose que quiser, porque tem isso, a dose para a mulher é uma,
A dose para o homem é outra, tá? E aí, às vezes, a mulher pode chegar e falar: meu marido toma a dose tal. Vou tomar, meu cabelo tá caindo, vou tomar o comprimido do meu marido. E aí tem um monte de efeito colateral, porque a dose é diferente. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado. Verdade. Olha, a gente vai para o intervalo. Só um comentário antes da gente ir para o intervalo. A gente sempre está falando aqui, tentando alertar há 12 anos as pessoas, né? O que diferencia veneno de remédio é a dose, é a quantidade, né? Tem remédio para febre e para dor, que se você tomar em larga... Quer ver o negócio? Se você tomar 4 comprimidos de um remédio aí para dor e para febre, 4, dependendo da gramagem, você pode ter uma cirrose hepática, um dano hepático grave, né? Uma hepatotoxicidade. Por quê? Porque esse remédio em particular, eu não vou dizer o nome da substância aqui para ninguém né? Mas a maioria das pessoas já sabe do que eu estou falando. Esse remédio é metabolizado no fígado. Grande parte das drogas que nós consumimos são metabolizados no fígado, entendeu? Então você vai ter um dano no seu fígado importante por conta de remédio, sabe? Então, gente, procura se conscientizar. Eu sei que a vida está corrida, né? Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Todo mundo está, né? Mas olha, você não consegue acrescentar um segundo no seu dia. Deus dá um dia com 24 horas para todo mundo. Para mim, para você, para sua mãe, para seu pai, para o seu filho, para o seu avô, para sua avó. O dia não tem um segundo a mais para ninguém. Não vai ter para você, nem vai ter para mim. Então, tenha muito cuidado com isso. Automedicação, você pode ter um problema gravíssimo se você se aventurar nesse caminho. Procure um profissional. Cuidar da saúde não é perder tempo, pelo contrário. Quanto tempo você quer viver? Como você quer viver? Né? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
1h31. Boa tarde, sim. Estou falando com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o assunto é FAPD. Parece calvície, mas não é. Doutora, quais as opções de tratamento disponíveis hoje e qual o objetivo principal deles? André, quando a gente fala no tratamento, aí a FAPD, a gente vai unir tratamentos. A gente vai pensar no tratamento da miniaturização, que a gente vai usar o minoxidil e os medicamentos que vão agir nos receptores hormonais ou na conversão hormonal. Aí pode ser finasterida, dutasterida, espironolactona, vai depender de cada caso. E junto a esse tratamento, a gente precisa do tratamento aí que vai modular a resposta inflamatória, que pode ser os corticoides, hidroxicloroquina, que ficou muito famosa na época do Covid, né? Então, a gente vai unir esses tratamentos, mas sempre avaliando cada caso. Então, gente, não olhe agora, assim, essa entrevista e pense, eita, eu tenho essa doença, vou na farmácia e vou comprar minoxidil, cloroquina, vou tomar por conta própria, tá? Por quê? A gente sempre precisa avaliar o paciente para ver se ele tem indicação dos medicamentos e o principal, se ele tem contraindicação a algum desses medicamentos. Porque se tiver contraindicação, aí a gente vai ter que pensar em alternativas para não deixar esse paciente sem tratar. Deixa eu pegar aqui. O tratamento consiste em recuperar os fios, doutora, já perdidos ou apenas impedir a progressão da doença? Onde não tem fibrose ainda, ou seja, onde aquela célula ainda não morreu, aí a gente vai tentar recuperar aquele folículo, tá? E o fio que já afinou, a gente tentar engrossar ele para melhorar a cobertura ali naquele couro cabeludo. Mas onde já tem fibrose, a gente não consegue recuperar. Então, o principal objetivo vai ser controlar a progressão da doença, para que esse paciente ele não continue fazendo fibrose e perdendo os fios. Então, a gente controlar a doença e o que conseguir recuperar, engrossar mais os fios para melhorar a cobertura desse couro cabeludo. Porque quando a gente fala em couro cabeludo, a gente precisa ficar atento também em uma coisa. O nosso cabelo, ele é uma proteção física para o couro cabeludo. Tanto que quando a gente vai à praia, se a gente não usa um chapéu, onde é que queima a cabeça? Na risca, né? Então, um paciente que ele tem uma cobertura muito ralinha do cabelo, então paciente que tem calvície, paciente que tem outros tipos de alopécia, ele aumenta o risco de câncer de pele no couro cabeludo. Então, o tratamento ele não é puramente pela estética, tá? A gente pensa também na saúde do paciente, óbvio, e na autoestima, porque o cabelo ele mexe muito com a autoestima, com qualidade de vida, e isso é muito importante. Falando em qualidade de vida, doutora, há hábitos de vida ou cuidados específicos que podem auxiliar no controle da FAPD? Sim, hábitos de vida, quando a gente fala em hábitos de vida, a gente tem que pensar principalmente nos fatores que podem piorar a inflamação, tá? Então, fumar, alimentação muito rica em gordura, doce, as doenças metabólicas, então paciente que tem hipertensão tem que ter a pressão muito bem controlada, diabetes tem que ter a diabetes controlada, obesidade, tá? Pacientes obesos, eles têm uma tendência a ter um maior afinamento capilar, certo? Então tudo isso precisa ser muito bem controlado para a gente ter até uma melhor resposta também do tratamento. O que você diria, doutora, para quem está lidando com o diagnóstico e tem os impactos estéticos e emocionais dessa condição? André, não é fácil você ter um diagnóstico capilar assim, de uma doença crônica. Quando, às vezes, eu dou um diagnóstico de calvície, o paciente ele já fica muito abalado. Imagine um diagnóstico de uma alopécia cicatricial, que onde ele perdeu, ele não consegue mais recuperar. E, inclusive, o transplante capilar em quem tem alopécia cicatricial não pega bem e não dura bem, tá? Então, às vezes, a pessoa pode pensar assim, mas se eu já perdi, eu faço o transplante. Mas o transplante, ele não pega tão bem e a duração, mesmo os folículos que pegam após a cirurgia, eles não duram,
tá? Então, um diagnóstico de uma alopecia cicatricial, ele é muito pesado. Então, o que eu sempre falo é... Ainda bem que você teve o diagnóstico agora. Se fosse mais tarde, você perderia ainda mais cabelo. Então, vamos lutar aqui com todas as nossas armas para a gente conseguir recuperar o que consegue e manter o cabelo que ainda tem. E, se Deus quiser, os estudos aí sobre as alopécias, eles não param. E a gente vai conseguir, com o tempo, ter medicamentos mais efetivos, eu acredito, para controlar ainda mais esse tipo de doença. A gente não vai conseguir agir na genética, né? Mas controlar ainda mais essa doença. E assim, doutora, existem novos estudos ou terapias promissoras em andamento para o tratamento da FAPD? Sim, existe, mas quando a gente fala em tratamento promissor, é justamente de controle de progressão da doença. A gente não consegue recuperar folículo perdido, porque a gente não consegue reverter uma cicatriz, né? Se tem cicatriz, a gente não consegue reverter mais. Mas existem muitos estudos com novos medicamentos para controlar esse processo inflamatório, para modular essa resposta imunológica desse paciente, para que a gente consiga controlar melhor e ele não perder tanto cabelo. Doutora, a FAPD ela pode estar associada a doenças autoimunes também, ou condições de saúde? Sim, pode também. Então a gente sempre faz essa investigação, tá? Ou de outras doenças imunológicas associadas. Pode vir em conjunto, mas o paciente pode não ter mais nenhuma outra doença e ter só a doença capilar mesmo. E qual é a importância, doutora, do diagnóstico diferencial para evitar tratamentos inadequados em casos de queda de cabelo? André, eu acho que ter o diagnóstico correto, ele é essencial, tanto para a gente pensar assim, em qualidade de vida, porque se a gente tem um diagnóstico correto, o paciente ele vai usar o medicamento, só o medicamento que ele precisa. Ele não vai ficar usando um monte de coisa desnecessária. Ele vai usar só o que ele precisa e a gente vai conseguir controlar essa evolução da doença. As alopécias cicatriciais, elas acabam que mesmo com o medicamento, pode ter uma evolução ao longo do tempo, tá? Mas sem o tratamento, essa evolução é bem mais rápida, certo? Com o medicamento, evolui bem mais devagar. E com o tratamento correto, eu acho que esse paciente, ele se sente, com o diagnóstico, né? Esse paciente, ele se sente acolhido. Porque ele sabe o que ele tem, ele entende por que ele precisa daquele medicamento. Então, ele não fica solto, assim, sabe, no mundo. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para minha prima Arieide Pepe. Tá ouvindo e vendo a gente lá no NN Play, lá no interior de São Paulo. Muito obrigado, Arieide. Um beijo para você. A dona Hilda no Capim, que não perde um Saúde em Foco. A Neide, a Messia e a Ângela lá em Olivença. Muito obrigado. A dona Marli de Leite lá em Garanhuns. Todo mundo que tá ligado aqui nas ondas da NN e também acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Doutora, o que é importante é a gente saber de tudo aquilo que a gente, além do que a gente conversou aqui, é que as pessoas tenham a iniciativa e principalmente, né, porque como eu sempre falo, o homem é meio desleixado, é meio desleixado mesmo em relação aí ao médico a se tratar, embora eu não seja assim, né, mas no caso da mulher, e olhe que o homem ele vai ficando calvo, ele fica mais preocupado quando ele já tá ficando careca mesmo. Aí já quase não tem jeito. Aí tem que levar pra doutora Larissa pra ela saber se tem jeito ou não. Né? Mas assim, a mulher, o cabelo é o véu da mulher, né? É uma coisa que mexe com tudo da mulher. Tanto é que uma das coisas que mais mexe com a cabeça, literalmente, das mulheres, quando elas estão no tratamento ali de oncologia, é o quê? Além do próprio câncer, a queda de cabelo que pode ser provocada pela quimioterapia, né? E apesar de que hoje a quimioterapia tem avanços significativos também, o cabelo vai nascer de novo e tudo, mas vai passar um tempo, ou pode passar um tempo ali carequinha, né? Que mexe muito com a autoestima.
Qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão começando a perceber algum tipo de calvície, algum tipo de queda de cabelo e que não sabe o que é e que, se for prevenível, se for ao médico dermatologista logo, pode evitar um problema maior? André, é muito importante isso que você falou, tá? Então, assim, eu acho que uma das mensagens, assim, principais que a gente tem que deixar é que cabelo não é besteira, tá? Pro nosso organismo, o cabelo, ele não é essencial, tá? Então, eu até falo isso no consultório para as pacientes. Então, assim, tudo precisa estar muito bem no nosso corpo para o nosso cabelo crescer bem. Então, quando a gente tem uma queda de cabelo, a gente nunca tem que deixar de lado. Porque pode ser uma doença do couro cabeludo que a gente trata ali tranquilamente, mas pode ser um sinal de que algo não está bem em outras partes do nosso corpo. Então, pode ser uma doença de tireoide, pode ser alguma doença de outro órgão vital. E aí, às vezes você vai deixando pra lá porque a queda de cabelo é normal, na minha família todo mundo tem, na minha família todo mundo tem o cabelo ralinho, mas você não tem que deixar pra lá, tá? O cabelo, ele é importante, sim, e sempre que você tiver alguma queixa capilar, você tem que investigar. Uhum. E aí, para você investigar, ao primeiro sinal, né? Não espere. Mês que vem eu vou. Gente, o tempo tá voando. Parece que foi ontem que a gente abriu o programa dizendo assim, hoje é dia 1º de agosto. Hoje é dia 28. Uhum. Segunda-feira que vem, já é dia 2, né, Marco Aurélio? Dia 1º, setembro. 1º de setembro, segunda-feira. 1º de setembro, só para você ter ideia. Entra o último quadrimestre do ano. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Você já imaginou? Daqui a um pouquinho, a gente tá aqui falando de novo de Natal, de Réveillon, desejando boas festas para vocês. E tudo, gente, tá voando. E como a doutora bem fala aqui, tempo é cabelo, né? Os meus grisalhos, eu tava tendo dificuldade, doutora, de encontrar um produto. Como você bem falou aqui, os cabelos grisalhos, eles são mais frágeis que os cabelos pretos normalmente, né? Eles ficam mais finos, eles têm uma tendência a ficarem mais ressecados. E quem tem cabelo grisalho que gosta de cuidar, como eu gosto de cuidar dos meus, eu tive um certo trabalho para encontrar um shampoo que, além de não deixá-los amarelados, que é uma coisa que acontece que pode ser normal também, os cabelos ficarem amarelados com o tempo. Isso. E eu não queria, porque eu acho o cabelo amarelado um negócio feio, né? E fui procurar um shampoo e procurei e pesquisei, não saí comprando, né? E é um assunto para outro programa, né? Pra gente fazer aqui a provocação aqui com a doutora. Os grisalhos dos homens, como é que a gente cuida, né? Tem um shampoo que eu descobri aí, em mim deu certo. Pode não dar certo em você. Mas aí, com o passar do tempo, doutora, os cabelos grisalhos também tendem a ficar mais ressecados. Isso. E você tem que arrumar uma hidratação para cuidar dos seus cabelos. Naturalmente, eles vão precisar de uma hidratação. E você, aí sim, aí eu testei uma, testei outra, né? E olha que eu não sou tão vaidoso assim, tá? Eu não sou tão vaidoso assim. Mas como o meu cabelo é uma coisa que vem junto com a minha imagem, né? Eu preciso cuidar. Eu não quero ter um cabelo fuá, como a gente fala aqui, né? Eu não quero. Então, você termina procurando algumas coisas e pesquisando algumas coisas. Mas, gente, no caso de calvície, não faça isso, não. Porque o Google, nem a inteligência artificial tem formação em medicina. Já cansei de avisar aqui, né? Vão lhe dar inúmeros... Vão passar produto para você comprar até umas horas. E, de repente, você vai ter uma despesa muito maior que pagar uma consulta e fazer um tratamento adequado. Pode ter certeza. Até porque tratamento para calvície, a gente sabe que não é uma coisa tão acessível assim. Minoxidil não é barato. Tá? Eu estou falando apenas dessa substância. Eu estou falando
tem outras substâncias também que são prescritas no consultório, substâncias que são manipuladas, loções e outras coisas mais que são aplicadas e alguns tratamentos que são feitos no consultório. Então, não arruine aquilo que já pode estar ruim, né? Não, como diz as minhas tias, não derrote seus cabelos, né? Essa palavra aí é da galera da antiga, mas todo mundo entendeu. Tá bom, doutora Larissa? Muito obrigado por ter vindo. Foi muito boa essa aula aqui. E muito bacana recebê-la aqui para falar de cabelo, né? Sempre bom. É um assunto que mexe literalmente com a cabeça de todo mundo. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André, e até a próxima. Gente, a doutora Larissa Fonseca atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima, 434, no centro da cidade, na rua, a esquina ali com a Ultramed, na mesma rua do Lacel, que é nosso parceiro aqui. Você vai ali no Lacel, né? E você subindo do mesmo lado do Lacel, depois do estacionamento, você vai ver a Climag, uma clínica novinha, lindíssima, super confortável para você. Tá aí na tela, @Climag com 2 M's _, tá? E você entra em contato com a Climag. A doutora Larissa trata calvície feminina e masculina também. Então, se você está percebendo que não está gostando do que você está vendo na sua cabeça, isso está mexendo com o seu juízo, literalmente, você pode marcar pelo 99835-2191, 99835-2191 ou 3521-5475. Amanhã vou receber a Maria Firman. Na realidade, não vou receber, ela estará em Maceió, na unidade da Fórmula, farmácia de manipulação, onde ela é farmacêutica, e o tema eu não tenho ainda. É sobre um produto revolucionário que só a Fórmula tem. Aguarde cartas e durante a programação a gente vai falar para você aqui. Estamos no Instagram, no TikTok, estamos no YouTube, estamos também no Spotify e estamos em todas as plataformas digitais. Então você vai encontrar aí com esse nome, Saúde em Foco com André Peps, no YouTube, no Instagram, no Spotify e no TikTok. Lá no Spotify você vai ouvir todos os nossos episódios sem intervalos comerciais, tá bom? Entra aí, dá uma curtida, avisa aos amigos, a família, que tem um programa que cuida de saúde todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, claro, sempre aqui e graças a Deus, na NN 91,5 e no nosso canal no YouTube, NN Play, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, tenha uma boa tarde, o restinho de quinta-feira aí, aproveite com responsabilidade e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.